Bom dia a todas e todos aqui. Quero agradecer o convite e destacar a importância deste debate, dessa discussão. Para nós que vemos acompanhando os avanços no campo da igualdade racial, a gente sabe que a área onde menos avanço nós tivemos foi no território das empresas. Falávamos sobre isso, eu e Hélio, agora há pouco. E no trabalho, na área do trabalho em geral, conversando com a ex-ministra Matilde Ribeiro, pouco depois que ela saiu da CEPIR, ela disse que ela tinha muita frustração nessa área, que era a área onde ela tinha conseguido menos avançar. Eu gostaria de começar dizendo que a gente não pode negar os avanços que a gente vem observando na última década, e hoje, um pouco antes de vir para cá, o vício do e-mail, abri o e-mail, e tinha um jornal, tinha o último número do Tempo em Curso, que o Marcelo Paixão coordena no Laeser, no Rio de Janeiro, e ele fazia uma avaliação da última década na área do trabalho, o que mudou, o que melhorou, né? E era bastante interessante ele trazer alguns dados, o quanto é inegável que a gente tem um avanço, principalmente na questão de renda, que hoje ele fazia um pouco uma análise crítica de uma matéria que saiu em setembro do ano passado, de que nós tínhamos o mesmo percentual de brancos e negros na classe média. E aí ele faz um estudo sobre isso, acho que vale a pena ver esse jornal Tempo em Curso, ele é regular pelo Instituto Laeser, da Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Estadual, e aí ele vai mostrar, por exemplo, que dentro dessa classe média, que é hoje considerada alguém que tem uma renda per capita entre 290 até R$1.000, mais ou menos, né, já está dentro do que é considerado a classe média. Quer dizer, há muito para discutir, há muito para... Né, quer dizer, ele discute, inclusive, o que é que se faz com esse dinheiro, né, com esse valor. Né? Mas, nesse percentual que considerado a tal da classe média, você tem mais ou menos 53% de brancos e 47% de negros. Só que ele vai mostrar que, dentro dessa faixa, permanece o gap de 60% de rendimento inferior para os negros. Então, ele vai trazer esse dado. Né? Então, vai trazer esse dado relativizando esses avanços que a gente está mesmo observando, mas que é importante estar discutindo isso. E, tanto quanto é importante a gente estar discutindo o avanço que a gente tem observado a partir das universidades, então, uma luta do movimento negro de muito tempo, que hoje a gente tem as ações afirmativas na universidade, um segmento grande de negros hoje, né, se preparando para entrar no mercado de trabalho, quanto esse mercado de trabalho pode estar aberto, né? Que processos de formação nós precisamos fazer, não só nos negros, né? Porque a gente tem um segmento que não esteve exercitando o poder ao longo do tempo. As famílias negras, não estávamos lá, não estávamos exercitando, e tem uma série de códigos institucionais que a gente precisa saber para o exercício do poder. É ou não é? Quer dizer, não é assim, de repente, então agora estou terminando o curso superior, tem um canal aberto. Muitas vezes tem sim, outras vezes não. Ao longo da minha carreira toda, né, eu fui psicóloga organizacional, a vida inteira trabalhei na área de recursos humanos, mestrado foi nessa área, doutorado foi nessa área. Então, eu não posso deixar de reconhecer que vem avançando a inserção dos negros, mas ela é muito pequena comparada a todas as outras áreas, a área da saúde, a área da educação, todas as outras áreas, a gente tem um avanço maior. E eu acho que isso não é gratuito, né? Esse é um território, vamos dizer, onde tudo circula, o dinheiro circula, o poder circula, então isso é mais complicado. E a gente tem alguns nós muito difíceis de vencer. E eu vou dar um exemplo que eu acho importante. Né?
Eu estava hoje com minha sobrinha que está indo para a China aprender mandarim, uma pessoa que já fala inglês fluente, e eu acompanhei ela enquanto jovem negra, a dificuldade que ela andou tendo, inclusive num grande banco que estava com uma política de diversidade. No final de uma seleção, ela, às vezes, fazia escova no cabelo, alisava, outras vezes não. No final da seleção, ela me perguntou: tia, eu estou querendo tanto fazer trança no cabelo, tal. O pai dela disse: você está no fim do processo, não faça isso. Eu, com a minha boca grande, falei: eu conheço esse banco, você pode fazer, que eu acho que não tem problema e tal. E ela foi com as tranças, e eu acho que isso fez diferença, porque foram quase 4 meses. Ela estava no último momento, num grupo de 40 jovens, ela era a única negra, era a última etapa. E aí, assim, eu acho que tem coisas hoje no território da empresa, como pessoa que, inclusive, coordenou a seleção de pessoal da Companhia Energética de São Paulo, tem algumas coisas que pegam muito. Na área de recursos humanos, por exemplo, essa minha sobrinha, quer dizer, ela estaria no nível de executiva, início de carreira de executiva. O que ela vive, muitas jovens, nós vimos em universidades, nós vimos muitas jovens negras viver, quer dizer, você quer avançar para um outro lugar, você tem que mudar o seu perfil. E perfil pesa muito no processo de seleção. Então, aí tem um outro lugar que as empresas podem ocupar. A gente tem, no Conselho Federal de Psicologia, do qual eu faço parte, a gente discute quem financia a baixaria. E aí eu traria, por exemplo, alguma coisa que eu acho fundamental nesse Zorra Total, essa Adelaide. A gente está fazendo a maior batalha. Teve um dos últimos episódios, uma figura entrega para uma menina negra extremamente estereotipada, ridicularizada, sem dente, com o cabelo não liso, cabelo crespo, ridicularizado. Ele entrega um pente para ela alisar. Então, para ela alisar o cabelo, nós fizemos o protesto com a Rede Globo, entrou um monte de instituição, Fundação Carlos Chagas, acho que umas 20 instituições, e a Rede Globo não arredou o pé em nenhum momento, pelo contrário, ela chama a atenção hoje da Adelaide, no momento em que ela faz as suas propagandas lá dos programas. Então, o que a gente precisa também é de ter um diálogo com as empresas, que eu tenho certeza que, se a gente puder dizer isso para as pessoas do marketing, aqueles que financiam esses programas, a gente vai ter uma mudança aí, porque esse é um outro território. A gente tem um território na seleção de pessoal complicado, mas assim, a gente tem um território completamente adverso no que diz respeito a essa questão de estereótipos. Eu tenho tentado ir um pouco para o coração disso, né? Um pouco fugir do problema só da não qualificação de negros. Sim, tem alguma coisa aí, mas também os estudos mostram que, quanto mais qualificado, maior a discriminação. E todos, IBGE, DIEESE, IPE, onde vocês quiserem. Tem uma mudança, sim, temos cada vez mais negros escolarizados. Que tipo de espaço está sendo aberto para eles? Temos uma mudança do poder público, sim. Temos políticas hoje, se não foi anunciado, se não está sendo anunciado agora, pela CEPIR, cotas para serviço público, e provavelmente abrange as autarquias, vai ser anunciada amanhã. Amanhã, digo, logo. E eu tive recentemente uma reunião com uma das instituições com as quais eu trabalho, que eu trabalhei, né, que foi a FEBRABAN. Pude fazer um grande censo que envolveu quase 200 mil funcionários, pudemos fazer um estudo das práticas de recursos humanos, pudemos estudar alguns cases, mas a gente estava discutindo justamente a dificuldade do avanço real, concreto. Não é de 2%, 5%, uma coisa mais substancial, se mais da metade da população é negra. O movimento no que diz respeito a recrutamento, seleção, treinamento, promoção, ocupação de cargos de chefia, no que diz respeito à igualdade racial, é quase nenhum. Mas a pesquisa, quer dizer, aquilo que o Instituto Etos vem fazendo ao longo dos últimos anos, de trazer a público, de chamar a imprensa, de mostrar o lugar das mulheres e negros em cargos de direção nas empresas, isso ajuda a ampliar a consciência. Então, a gente precisa disso.
A gente precisa das fundações de empresa, quando faz o GIF, o Instituto Etos, várias mesas, não uma única mesa localizada tratando desse tema da diversidade, mas como a gente pode ter pessoas fazendo links com essa questão e a responsabilidade social e a sustentabilidade, está discutindo numa mesa de gestão também está lá, noutra mesa de aprendizes, como é que a gente pode habituar as pessoas a verem negros falando sobre isso e a ver esse tema recortando vários assuntos da empresa. Ter metas, que é uma coisa que o Instituto Etos tem tratado, ter metas definidas sobre inserção, promoção, ascensão de negros nas empresas é de fundamental importância. Né? Olhar recursos humanos, precisa olhar para si próprio, porque aquela convicção de que nós não temos racismo, é que a gente não tem negros preparados, isso precisa ser olhado com mais calma. A gente, quando está assinando, botando o nosso CRP, assinando uma contratação, e tiver um negro, um branco, para um cargo de chefia, a gente dá aquela vacilada e a gente precisa pensar por que é que a gente vacila. O que é que a gente precisa mudar? Os negros não estão conseguindo chegar na seleção, no recrutamento, é um problema dos negros, é um problema do recrutamento, não consegue ascender, é um estereótipo que se tem na cabeça de que eles não podem estar no lugar do comando, não, eles não conhecem os códigos institucionais, conhecem a empresa bloqueia, quer dizer, a gente vai poder acompanhar isso empresa a empresa. Então, eu finalizo a minha fala dizendo, o Brasil tem experiências importantes, e a gente precisa visibilizar, trazer a público, ajudar as empresas a avançarem nisso e discutir o que está no cerne também da questão. Como é que nós nos sentimos, nós, nas empresas, com o avanço dos negros e das mulheres para os lugares onde eles não tinham estado até então. Obrigada.